Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos analisar o processo de bandeirismo e também a interiorização da colonização brasileira. Agora são 20 horas e 30 minutos, eu estou gravando aqui na Academia de Karatê, a Michelle está dando um treino lá em cima, então, por favor, não se incomodem com os barulhos, tá? Nessa aula de revisão nós vamos abordar o módulo 6 da frente 1 da apostila 1, enfocando bandeirismo e também interiorização. Pessoal, como vocês sabem, como provavelmente vocês se lembram, no século XVI a presença portuguesa no Brasil ela se restringia praticamente ao litoral do país. Conforme vocês viram na apostila, um cronista chamado Frei Vicente do Salvador descreveu muito bem essa situação quando ele dizia que os colonizadores, abre aspas, andavam como se fossem caranguejos, né? Ou seja, eles só arranhavam o litoral. Agora, a partir de que ponto esse cenário muda drasticamente? O que foi que impulsionou os portugueses a romper as fronteiras e avançar para o sertão? A gente vai tentar nessa aula descobrir isso juntos. Então a gente vai iniciar o primeiro tópico, cujo título é Interiorização da Colonização. Vamos pensar o seguinte: por que é que o interior do Brasil passou a ser ocupado? Gente, inicialmente o foco da colonização, como vocês se lembram, era a agricultura de exportação. Ou seja, os portugueses exploravam no Brasil a lavoura canavieira para a produção de açúcar, e essa produção de açúcar ela se concentrava em uma faixa que ficava restrita ali a 10, aproximadamente 20 léguas da costa. Só que novas necessidades acabaram surgindo. A pecuária, por exemplo, né? Nos séculos 16 e 17, essa agricultura de subsistência acabou ocupando regiões cada vez maiores do país, e o complexo minerador no século XVIII foram talvez os dois grandes indutores, né, desse movimento. Além disso, havia também uma necessidade estratégica de garantir a segurança do território e também facilitar o comércio. Então, rios como o Rio São Francisco, o Rio Tietê, o Rio Paraíba do Sul, esses rios eles serviram como uma espécie de, como se fossem estradas naturais nesse processo. Agora, quem foi que liderou esse movimento, esse processo de expansão? Foram os bandeirantes, os boiadeiros, os tropeiros. Então a gente vai entrar agora no tópico 2, cujo título é Entradas versus Bandeiras. Gente, é fundamental que vocês consigam distinguir essas duas formas de expedição na época. Então, o que é que diferenciava as entradas das bandeiras? Como vocês se lembram, as entradas eram expedições oficiais. Eram aquelas expedições organizadas pelo governo português e que tinham o cuidado de não ultrapassar o meridiano de Tordesilhas, né? Como aquelas expedições organizadas pelo Américo Vespúcio no ano de 1503, ou aquelas expedições organizadas pelo Belchior Dias Moreira em 1595. Agora, as bandeiras eram iniciativas financiadas por particulares. Então elas eram organizadas principalmente por colonos paulistas. Esses grupos não se sentiam à vontade, eles não se sentiam limitados, aliás, por tratados diplomáticos, né? Esses grupos eles buscavam o lucro imediato, seja através da captura de indígenas ou através da busca por metais preciosos, e eles acabaram avançando para o interior dos estados de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás, iniciando aí o ciclo de bandeirismo, né? A gente pode dividir o bandeirismo em 3 grandes ciclos. Então, o primeiro deles é o ciclo de caça ao índio, é aquele ciclo que surgiu para suprir a falta de mão de obra escravizada, especialmente quando o tráfico no Atlântico foi interrompido pelas invasões holandesas. Então, os bandeirantes atacavam, inclusive, missões jesuíticas para capturar indígenas que já estavam aculturados, né? A gente pode destacar aí a expedição liderada pelo Raposo Tavares em Guaíra, Itape. Existia também o chamado bandeirismo de contrato, que eram expedições contratadas pela coroa ou por proprietários de terras para combater tribos rebeldes ou destruir quilombos. Um exemplo marcante disso foi a destruição do quilombo dos Palmares, né?
liderada pelo Domingos Jorge Velho em 1695. E por fim o ciclo do ouro e dos diamantes, né? Esse ciclo ele ocorre entre o final do século XVII e o início do século XVIII, quando o foco acabou se deslocando para a mineração, o que levou a ocupação para regiões que hoje compreendem o estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, como o ouro descoberto em 1693. Agora, eu pergunto para vocês, como é que isso impactou o nosso mapa? A gente entra no tópico 4, então, que é a ocupação da Amazônia e as drogas do sertão. No norte, como vocês sabem, a lógica de ocupação foi diferente. A exploração das chamadas drogas do sertão, como cacau, guaraná, castanha do Pará e as resinas, permitiu que a Amazônia fosse, de certo modo, incorporada, integrada ao sistema colonial. Então, utilizando o conhecimento indígena e a navegação fluvial, os colonizadores conseguiram estabelecer uma rede comercial que atendia diretamente aos interesses do mercantilismo europeu. Ou seja, eles conseguiam escoar esses produtos até Belém. Vamos agora falar sobre o tópico 5 da apostila, que seriam os tratados de limites. Bom, toda essa expansão, ela gerou inúmeros conflitos com a Espanha, já que os limites estipulados pelo Tratado de Tordesilhas tinham sido, na prática, completamente ignorados. A solução veio através da negociação diplomática, né? E aí a gente pode destacar o Tratado de Madrid, assinado no ano de 1750. Então, graças à atuação do Alexandre de Gusmão, foi adotado o princípio do uti possidetis, né? Que reconhecia a posse da terra a quem de fato a ocupasse. Esse tratado, junto a outros tratados posteriores, como El Pardo, Santo Ildefonso, Badajoz, esses tratados eles garantiram ao Brasil uma configuração territorial muito próxima da que a gente tem hoje. Agora, será que tudo isso foi resolvido de uma vez? Imagino que não, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, pessoal, só uma recapitulação cronológica rápida para fixar. 1606, o ano que ocorreu a destruição das reduções jesuíticas. 1693, ouro em Minas. 1695, fim do Quilombo dos Palmares. 1715, assinatura do Tratado de Utrecht. 1750, assinatura do Tratado de Madrid. 1777, assinatura do Tratado de Santo Ildefonso. 1801, assinatura do Tratado de Badajoz. Pessoal, para concluir, como a gente viu, a formação do território brasileiro foi um processo muito complexo, né, movido por interesses econômicos diversos e consolidado através de luta, mas também de uma diplomacia muito estratégica. Então esse movimento transformou uma colônia litorânea em um país de dimensões continentais. Lembrando que o continente europeu inteiro ele tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil sozinho tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então é inegável que a dimensão total do nosso país ela é praticamente continental. Gente, eu espero que essa revisão tosca, porque eu sei que a qualidade do vídeo está horrível, tenha ajudado vocês a esclarecer os pontos centrais desse módulo. Então, revisem os ciclos, estudem os tratados, consultem a apostila, resolvam os exercícios e se precisarem de ajuda, eu estou à disposição de vocês. Bons estudos, até a próxima e muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.